Fala galera, beleza? Vou te contar um jeito para você fazer com que a sua mensagem ela se multiplique e seja espalhada aos quatro ventos com muito mais facilidade. Seja em vídeo, seja numa palestra, uma conversa, uma reunião. O que acontece? Como é que você faz isso? Explicando muito bem. Explicando de um jeito que todo mundo vai entender. Desde uma criancinha até o vovô, a vovó vão entender aquele conceito que você quer explicar. Então, a partir do momento que você consegue pegar um conceito complexo, difícil e transformar de um jeito que todo mundo entenda e seja capaz de reproduzir, as pessoas vão querer reproduzir aquele conceito, aquela ideia que você está passando. Primeiro que você tem que fazer isso é básico, né? Comunicação não é só eu falar e você entender o que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é um pouquinho mais profundo. Eu tô falando da mente do ser humano e do ego, principalmente. O que acontece? O ser humano gosta de se sentir superior ao outro, gosta de se comparar. Até quando a gente manda um vídeo, a gente manda alguma coisa, conta uma notícia, novidade, a gente é doido para ser o primeiro. Sabe por quê? Porque a gente quer falar assim, a gente instantaneamente no cérebro, o nosso ego fala assim, bom, se eu vou contar alguma coisa que ele não sabe, então eu estou em posição superior. Quando a gente fala assim, você sabia? Você sabia o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você sabe quem morreu? Sei lá. Você sabe como é que funciona isso aqui? Você está sabendo a novidade? A pessoa fala não, a gente chega a se sentir muito bem, porque a gente está por cima na relação. Então, quando você explica alguma coisa para a pessoa e ela é capaz de entender, ela vai querer mostrar isso para as pessoas, para as outras pessoas. Lembrei de uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte. Quando eu estava pensando em gravar esse vídeo aqui. A gente é tão assim que a gente não quer ficar por baixo. Ao mesmo tempo que a gente quer ficar por cima, dizendo que a gente viu primeiro e tem a novidade, está sabendo. E infelizmente, é por isso que tanta gente é viciada em fofoca, né? Porque adora mostrar para os outros que está sabendo de alguma coisa, que os outros não estão sabendo. Mas, e a gente? Nicandro, mas eu não sou fofoqueiro. Mas vê se você já não se pegou numa situação dessa, quando alguém fala assim, nossa, eu assisti um filme que é maravilhoso e tal. Aí a gente já fala assim, eu já assisti esse filme. Vocês... olha esse... Ou então pega e manda no grupo. Manda uma notícia. Descobriram... Nossa, eu vou profetizar um negócio agora. Descobriram a vacina. Conseguiram desenvolver a vacina pro Covid. Aí alguém pega e fala assim, eu já vi essa notícia hoje de manhã, mais cedo. Sempre assim. Sempre alguém fala alguma coisa, aparece alguém para falar assim, mas isso eu já tô sabendo. Cara, mas olha, vê se isso não é o ego falando. Porque assim, se eu falo para você, cara, essa caneta aqui é preta. Aí você responde de lá para cá. Eu já sabia que essa caneta era preta. Essa informação de eu já sabia, de eu já tinha visto mais cedo, eu já tinha conhecimento, isso que você está falando não é novidade. Agrega alguma coisa à conversa? Não agrega nada. Porém, o meu ego fica satisfeito, porque eu deixo claro que, cara, você pode até estar contando isso, mas para mim não é novidade porque eu já sabia do que você está falando. Nossa, essa conversa descambou para outra coisa, né? Mas de qualquer forma, como eu estou falando de comunicação, estou mostrando um pouco da mente humana, do ego, e eu tô te falando para você tirar proveito disso. Não tirar proveito no mau sentido, tá? Mas tirar proveito do fato de que se você conseguir explicar muito bem alguma coisa, provavelmente as pessoas que participarão da conversa, da palestra, do assunto, da reunião, elas vão querer passar isso para frente. Para quê? Para mostrar para as outras pessoas que elas entenderam o conceito. Então, se você tem um projeto, se você tem, sei lá, não consigo pensar num exemplo agora. Na verdade, eu tenho um exemplo pessoal, mas eu acho que não cabe aqui, não. Mas eu vou lançar vai ter um projeto do meu trabalho, da Secretaria de Finanças, né? É um projeto que vai mudar a cara do nosso estado e tal. E eu tô trabalhando de uma forma que, ao explicar esse projeto, ele seja muito fácil de todo mundo entender. A gente está construindo o projeto de forma que todo mundo entenda.
E eu estou trabalhando com essa parte aqui, essa parte mental, que é as pessoas que entenderem, elas vão querer passar a informação para frente. Então eu tenho que tomar muito cuidado para explicar muito bem, para não correr o risco das pessoas acharem que entenderam e passar de forma errada. Cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente trabalhar a comunicação. Às vezes, grandes projetos, grandes coisas, grandes ideias não vão para frente por causa de comunicação. Por falta de uma comunicação assertiva, direta, eficiente, que faça o trabalho direito, que realmente consiga passar a informação, o que tem que ser passado. Deixa eu dar uma dica aqui. Você já sabe, né, que quando é esse vídeo aqui é sem edição e é uma conversa que a gente está tendo. De vez em quando eu olho para baixo assim, não é legal, porque eu tenho que olhar para esse vídeo aqui, para essa bolinha, que é aqui que você tá. Eu estou conversando com você. Então, abre esse parênteses aqui e já fica essa dica para você que quer gravar vídeo. Primeiro, seja natural, gente. É uma conversa que a gente está tendo. Segundo, não fica olhando para a tela, porque se eu fico olhando para mim, para ver como é que eu tô, eu perco a conexão aqui com você, entendeu? Aqui eu tô olhando para você. E é uma questão de costume. A gente fica doido para olhar para baixo para ver como é que tá, para ver se tá bem, para ver como é que tá a coisa, mas não é. Porque senão fica com essa sensação, ó. Parece que eu tô falando com você? Não parece. Parece que eu tô falando com outra pessoa, mas não com você. Então é aqui que eu tenho que olhar. E eu sabendo disso, já tendo me acostumado com isso, você tá me vendo olhando para baixo. Porque isso aqui, como eu falei, é sem edição e sem pretensão. Eu tô conversando com você naturalmente. E quando eu tô conversando normalmente, o que eu faço? Eu desenho. Eu gosto de conversar rabiscando e fazendo e ilustrando para mim mesmo. Então, aqui embaixo tem o meu... Aqui embaixo tem o papel, tem o meu risque e rabisque. Eu tô conversando com você. De vez em quando eu olho, faço um rabisco besta aqui e tal. E continuo. Já me perdi no que eu tava falando, mas a mensagem principal era essa, tá? O ser humano é um bicho besta, egoísta por natureza. A gente adora dizer que a gente sabe de alguma coisa enquanto a outra pessoa não sabe. Essa sensação, essa comparação, mesmo que seja instantânea, não vai durar nada, porque no próximo segundo eu já vou explicar e a pessoa já vai saber também, mas eu gosto de falar, bom, mas quem te contou fui eu. Então é isso, se você tiver uma ideia para passar, explica direitinho, de modo que a pessoa vai entender direitinho e ela vai gostar de passar essa informação para frente. Beleza? E aí, para saber se tá certo ou não o que eu tô falando, tenta passar isso que eu tô te falando para os outros. Não precisa fazer uma palestra. Encontra uma pessoa, a próxima pessoa que você for conversar, fala a respeito desse assunto, fala assim, cara, tu tava assistindo um vídeo, o cara falou um negócio, vê se você concorda com o que ele falou. Ele falou que o ser humano é um bicho egoísta, que adora, e por isso que tem fofoca. Lembra dessas coisas assim, tenta transformar isso que eu falei no seu discurso. Não é para você imitar e nem repetir o que eu falei. Mas desenvolve uma conversa em cima disso. Por que eu tô falando isso? Porque é legal a gente conseguir descobrir alguma coisa e tal, e depois conseguir transformar. Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente pensar a respeito do assunto. Na cabeça da gente é uma maravilha. Nossa, na minha cabeça, se eu falar sobre isso, eu viro presidente da República. Porque todo mundo vai querer votar em mim. De tão inteligente que eu sou, tô pensando de um jeito aqui que é uma maravilha. Mas na hora de falar, rapaz, a gente, como diz um ditado, né? Eu pensei 1 tonelada, mas não consegui falar 1 grama. E é 1 grama, tá? Não é 1 grama, não. Pensei 1 tonelada e consegui falar só 1 grama. E é assim que acontece. E como é que muda isso? Gente, treinando. Porque a partir do momento que a gente fala, a partir do momento que a gente expõe o pensamento, a gente começa a ver que é difícil e começa a treinar a concatenação das ideias. É complicado. É complicado para quem não tem o costume, mas é uma habilidade. E a habilidade pode ser desenvolvida. É uma questão de pagar o preço. Então, se você tem vontade de falar... Aliás, não é se tem vontade, não é só porque você quer ser palestrante, não. É quase que uma obrigação nossa, como seres humanos, conseguir se comunicar e explicar o que a gente está pensando. E organizar as ideias, concatenar para poder falar na ordem que a gente estava pensando e tudo mais, para poder mostrar para as pessoas quem somos nós. Porque, afinal de contas, se a gente não conseguir...
pode ter a melhor ideia do mundo, pode ter o melhor projeto, se você não conseguir convencer as pessoas, vender a sua ideia, mostrar que é legal, mostrar quem é você, mostrar suas habilidades, e como é que a gente faz isso? Através de comunicação. Então faz esse exercício. Se alguma coisa ficar desse vídeo aqui, é isso. Faz o exercício de falar com alguém a respeito do que eu tô falando com você agora. Beleza? E vamos ver o que dá. E depois conta pra mim. E compartilha esse vídeo aqui, caramba. Bora colaborar com o crescimento universal. Se eu tô expondo alguma coisa aqui, me ajuda a expor. E se você não concorda, grava o teu vídeo e fala que você não concorda. Por que você não concorda? Porque é assim que a gente cresce. Tá bom? Se você concorda, grava o teu vídeo também. Pode falar tudo que eu falei. Isso aqui não é autoria, não. Você pode falar tudo, a mesma coisa que eu falei, com as suas palavras. E a gente vai crescendo, a gente vai vendo. Se você resolver aceitar esse desafio e gravar um vídeo, me marca para mostrar. Nossa, eu vou achar muito legal. Sinal que eu fiz alguma diferença, tá bom? Então valeu. Era essa a conversa que eu queria ter, porque eu tinha pensado a respeito desse negócio de fofoca, de querer mandar, e é isso aí que é. Um abraço. Até a próxima. Valeu!